Jovem de 21 anos desapareceu no dia 9 de março. O corpo foi encontrado no dia 12 de março deste ano em Belo Horizonte. Hoje iremos falar de um caso muito bizarro que aconteceu com uma jovem de 21 anos chamada Maria Clara Venâncio. Essa jovem, ela passou por uma situação ali que muitos acreditam que foi uma emboscada para uma possível prática de necrofilia. A polícia ainda investiga os casos, essa suspeita em si. Logo mais eu vou trazer para vocês o crime todo, o que aconteceu, para vocês entenderem o porquê dessa suspeita toda. Mas antes de eu começar, eu já quero dizer para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No dia de sábado nós temos o dia do Sábado Investigativo, onde a gente fala um pouco sobre crimes. E mais uma vez, uma jovem que tinha vida pela frente acabou perdendo a sua vida. Antes de eu começar, já quero pedir para você que, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, comenta aqui o que vocês vão achar desse caso, ou outros casos que vocês queiram que eu traga aqui para vocês, e compartilha com outras pessoas. E também já fica o meu alerta aqui. Gente, tenham cuidado com as pessoas com quem vocês estão ali se relacionando. Não confie nas pessoas, principalmente pessoas que já têm um certo histórico de problemas. Não vão encontrar pessoas sozinhas à noite, é perigoso. E por mais que você fale para as pessoas onde você está ou deixa de estar, que isso daí ajudou muito a encontrar essa jovem, tenham cuidado, não confie em todo mundo. Então vamos lá falar um pouco sobre este caso. Vamos começar apresentando a vítima. Clara Maria Venâncio Rodrigues é uma menina atípica. Por que eu digo atípica? Ela tinha 21 anos, era uma menina que ela era esforçada, ela era trabalhadora e ela era virada. Ela se vira desde os 14 anos e desde os 14 anos ela mora sozinha. Ela era emancipada, ela era órfã de pai. Ninguém comenta sobre a mãe ou possíveis familiares que poderiam ter ficado com ela. Mas o que vem ao caso é que a moça, ela dividia um apartamento com um amigo em Belo Horizonte há 7 anos, então desde os 14. Então eles moravam juntos. Ela conseguiu um trabalho numa padaria artesanal ali próxima da região onde ela morava, por indicação de um amigo. A padaria, ela estava precisando de alguém que tivesse experiências, mas por conta da indicação que esse amigo fez para o dono, ele resolveu então contratá-la. E ela chegou lá, se deu muito bem com as pessoas, ela começou a aprender tudo muito rápido, ela se dava muito bem com as pessoas, ela conseguia criar vínculos, amizades e tudo mais. Então todas as pessoas ao redor dela falam que era uma menina muito tranquila, era uma menina que ela gostava muito de andar de skate, ela gostava muito de artes e ela amava os animais, principalmente seus gatinhos. Ela tinha 2 gatinhos, então ela tomava muito conta desses 2 gatinhos. Guarda esta informação aqui. Bom, a Maria Clara, ela não era de Belo Horizonte, ela era de Uberlândia. E ela se mudou então para Belo Horizonte com aquele sonho de querer conquistar as coisas da vida dela, como a gente sempre sonha, para ir para uma cidade grande. Num dado momento, na padaria entra um novo funcionário, um rapaz de 27 anos chamado Tiago Schaffer Sampaio. Eles começam a trabalhar, logo no primeiro momento eles se dão bem, cria ali um vínculo, uma amizade, só que o Tiago acaba confundindo ali um pouco as coisas e decide dar umas investidas um pouco mais íntimas na Maria Clara, que não gosta da situação, dá um fora nele e ele não aceita isso muito bem, levando em conta que ela era uma menina solteira naquela época, então ele não sabia, não entrava na cabeça na cabeça dele, o porquê de ela não querer ele se ela estava sozinha. Por que ela não me quer então? Começamos por aí. Com isso, então, eles acabam se afastando, ela não fala com ele, ela não começa, não mantém ali uma amizade com ele, justamente pelo jeito que ele havia tratado ela e ela não gostou daquilo. Ok, muito bem, vida que segue. Até que um certo dia, ela ouve uma conversa dele, falando que ele estava sem dinheiro para comprar ração para o cachorro. E como eu falei, ela gosta muito de animais. Então ela chega para ele e pergunta assim: quanto que você precisa para comprar as coisas? E ela empresta então R$ 400 para ele. Agora vamos voltar um pouquinho. O porquê que ele não tinha um dinheiro, o que aconteceu com o Tiago aqui?
O Tiago é um menino que ele não morava, não é de Belo Horizonte, ele não vinha de Belo Horizonte. Ele foi mandado para morar com a tia em Belo Horizonte por sua mãe, porque ele já estava causando problemas por ser dependente químico, usuário de substâncias ilícitas. Então a mãe dele mandou ele morar com uma tia para ver se mudava, para ver se ele conseguia largar tudo isso. Só que o que acontece? Acabou não conseguindo. Então, nesse meio tempo entre ele trabalhar na padaria e ele morar com a tia, começou a ter alguns problemas na padaria por conta de bebida alcoólica e uso de substâncias ilícitas. Nisso, guarda muito bem essa informação, começa a ter reclamações da Maria Clara e parece-me que ela chegou para o dono e reclamou dessa situação, o que teve, então, culminou ali na demissão deste rapaz. Mas lembrando que não é culpa dela, é culpa dele por conta da sua atitude ali na hora de trabalho. Juntamente disso, antes dele ser demitido, ele já vinha dando problemas com a tia, porque a mãe dele já havia mandado ele para lá para ele largar essas substâncias, ele não largava, e a tia dele falou então para ele ir embora de lá, porque sobre o teto dela ela não queria aquilo. Então ele consegue uma casa e ele se muda para essa casa. Então, por essa razão, por toda essa confusão aqui, talvez ele estivesse passando por uma situação financeira complicada e não desse para comprar. Por isso que ela emprestou este dinheiro. Ok? Bom, antes de acontecer todo esse trelelê dele ser demitido, de tudo isso, antes dele ser demitido de fato, o que acontecia com as pessoas que trabalhavam ali? Eles formaram uma amizade, então depois do trabalho era bem comum eles saírem para ir para um barzinho, conversar e tudo mais, e acabava juntando aquele grupão. O grupo dos amigos da padaria junto com o grupo de amigos que a Maria Clara já tinha. Então eles acabavam ali, né, conversando, se relacionando. Até que uma certa vez eles estavam juntos e chegou então o Tiago com um amigo dele chamado Lucas Pimentel. E o que acontece? Nessa época, a Maria Clara, ela começou a namorar um rapaz chamado Leonardo. E o que conta este rapaz, esse Leonardo? Ele conta que esse amigo do Tiago, ele era um amigo muito estranho. Por quê? Ele tinha muitas falas racistas e era um cara que se autodeclarava nazista. Uma coisa muito assim, atípica da gente ver. E diz que ele, quando eles estavam nesse grupo, ele falava algumas falas, né, nazistas e falava umas coisas alemã ali, em alemão, para poder gerar uma confusão. Nisso, a Maria Clara não gostou dessa situação, era uma falta de respeito com os amigos dela. Ela chamou a atenção deste cara na frente de todo mundo. E ele ficou irritado e ficou com muita raiva. Tanto que ele chegou a falar que não via a hora de fazer essa menina desaparecer. Guarda essa informação. Bom, no dia 6, estava Maria Clara e o namorado dela em um bar ali na região. E chega então esse Tiago, e aí ele está passeando com o cachorro dele. E a Maria Clara comenta pro namorado que é ele quem está devendo ela dos R$400. Mas que ela já nem vai fazer mais questão de cobrar ele, porque ela já entendeu que não vai mais receber esse dinheiro. Bom, ninguém sabe se ele ouviu, se ele não ouviu o que ela falou, ou enfim, não sabe o que foi que aconteceu ali. O que sabe-se é que no dia seguinte, ele manda uma mensagem dizendo pra ela que ele estava com dinheiro para pagar ela. Lembrando que ele já havia sido demitido, tá? Vamos botar isso aí. Já tinha havido a demissão. Tudo bem. Ela não consegue falar com ele pra encontrar com ele, né? No dia que ele tá falando lá. E aí, então, ela comenta com os amigos da padaria e fala por que ele não faz um Pix, por que ele não faz um Pix. No sábado, ele reforça novamente que ele tá com dinheiro para pagar ela, só que o dinheiro é em espécie, então eles precisam se encontrar. Ok, no sábado não dá, então o que ela marca com ele? Ela fala pra ele assim, olha, segunda eu tô de folga, eu vou trabalhar no domingo até umas 10 horas, quando eu sair eu passo na sua casa, pego o dinheiro e tá tudo certo. Combinado estava. O que aconteceu então no dia 9, no domingo? Ela sai, termina o expediente dela, manda uma mensagem pro namorado falando que está indo pegar o dinheiro
E o namorado ainda fala pra ela assim, acho melhor você não ir, você tá sozinha, né? Acho melhor você não ir, você tá sozinha e você não precisa desse dinheiro. E ela fala, eu vou lá já pegar e tudo mais. E ele chega e fala, tudo bem então, me avisa qualquer coisa que se precisar eu apareço aí. E nisso ela também manda uma mensagem pro amigo dela que ela dividiu o apartamento, dizendo que estava indo pegar um dinheiro e quando pegasse o dinheiro ela já ia direto pra casa. Ok, isso acontece ali por volta de 10h30. Ela diz que chega na casa dele e simplesmente não responde mais nada, não fala mais com ninguém. Por volta ali de 10h45, ela manda uma mensagem pra esse amigo falando que pegou o dinheiro e já tá voltando pra casa. Só que ela nunca chega em casa. E aí o amigo começa a ligar. E ali por volta de meia-noite, mais ou menos, ele recebe uma mensagem falando, estou bem, estou ocupada. O que ele já acendeu um alerta, porque ele achou aquilo muito estranho, o jeito como ela tinha, né, escrito aquela mensagem. O que ele faz então? Ele, achando estranho toda essa situação, vai direto para a delegacia para dar a parte de que a amiga dela está desaparecida. Bom, aí começa uma certa confusão. Por quê? Os amigos dizem que a polícia pediu para eles aguardarem algumas horas, porque era muito cedo para dar como desaparecida. E os amigos não conseguiam aguardar esse tempo. Então, tem gente que fala que é, e a polícia diz que não é, não sei exatamente, mas teve esse gap aí de confusão. Mas o que os amigos fizeram? Eles passaram um dia tentando contato com os dois, só que nenhum dos dois respondia, nem o Thiago, nem a Maria Clara. Isso daí já alertou, ó, um alerta. E o que acontece então? A amiga dela chega e fala assim, deixa eu tentar, depois de um certo tempo. Deixa eu tentar entrar em contato com ele, que talvez por eu ser mulher ele vai responder. E dito e certo, ele responde, eles marcam de se encontrar na quarta-feira, para que ela consiga ali, né, para eles conseguirem conversar, saber o que foi que aconteceu. Ok, o que eles fazem? Eles conseguem, então, o endereço deste menino, deste rapaz, do Thiago. Eles entregam para uma prima da amiga dela, que a prima dela, se eu não me engano, era alguma coisa ali dentro da área investigadora, da polícia, alguma coisa assim. E o que acontece? A polícia, então, chega na casa dele na quarta-feira, chega na casa do Thiago e eles nem iam entrar. Só que eles sentiram um odor horrível e muito forte. Então eles decidiram entrar. Gente, se vocês não sentiram um cheiro de cadáver na sua vida, é horrível, é muito, é característico. Você sabe quando é cheiro de cadáver, você sabe. Então a polícia entrou ali e começou a conversar com o Thiago. Nisso, a polícia também chamou o corpo de bombeiros para ajudar. Bom, quando a polícia entra, então, eles percebem que tem um corredor, um espaço na casa dele que vai afunilando e forma um triângulo. Vou deixar a foto aí pra vocês. E aí tinha areia para enterrar, tinha terra para enterrar. Então, eles foram mexendo e descobriram, então, o corpo da moça. Ela não estava enterrada, ela só tinha colocado lá de uma forma que ela estava bem colhida, jogaram terra por cima e concretaram por cima. Além disso, tinha também muito entulho, que eles descobriram depois que eles pegaram esse entulho para colocar ali em cima dela para tentar tirar o cheiro, o fedor, tá? E ela estava sem roupa e eles também perceberam uma mala quase feita ali, dando a entender então que ele iria fugir. E aí então, gente, ele é levado para a delegacia para depor. Chega na delegacia, a primeira coisa que ele faz é negar, exatamente. Ele nega tudo, que ele não fez nada. Só que, gente, ela foi encontrada na casa dele. Então não tinha muito o que fazer. Ou ele falava, ou ele falava. Então ele acaba falando, né? Ele confessa, coloca também o Lucas como que ajudou, que estava lá. E também surge o nome de um terceiro amigo, que é um tal chamado de Kennedy. Esse Kennedy, o que acontece? Por que ele foi entrar aí na história na fila do pão? É o seguinte, diz que esse Kennedy foi na casa dele na segunda-feira, a polícia interrogou ele falou que realmente foi lá na segunda-feira, só que ele sentia um cheiro ruim, mas ele não associou a nada, o que eu acho um pouco estranho, porque assim, gente, um cheiro de cadáver, ele é característico, o cheiro de cadáver, você sabe que é um cadáver ali. Entendeu? Mas tudo bem. Ele achou que a casa estava apenas suja.
O Lucas, ele foi preso em uma outra cidade, ele nem morava em Belo Horizonte, ele morava em uma outra cidade. Ele estava vivendo a vida dele calmamente com a sua esposa e os seus 5 filhos. Ele foi levado até a delegacia para depor. Ele também falou, só que aí começa então um jogar pro outro. O Lucas falou que ele apenas ajudou a ocultar o cadáver, que ele não tinha feito nada. E quem tinha feito tirar a vida dela foi o Tiago. Por sua vez, o Tiago diz que ele não fez nada, que quem fez, que tirou a vida dele, foi o Lucas. Então começa, né, esse atrito aí por conta, pensando na pena e tudo mais, né? Ok, mas por que eles levantaram a suspeita de ela ter sido vítima de necrofilia? Vamos lá então. Primeiramente, antes dela ter tido o corpo enterrado, essa moça foi tirada a vida dela, deixada sem roupa na sala do Tiago. Por um dia inteiro, ela só foi enterrada no final da tarde. Então aí já começa uma certa suspeita. A segunda suspeita, uma pessoa próxima, tanto dos suspeitos quanto da Maria Clara, afirmou que em alguns jogos, brincadeiras ali de verdade, o desafio e tal, o Lucas havia falado, ele também deixou ali passar um pouco, que eles tinham desejo de praticar necrofilia. Se você não sabe o que é necrofilia é você utilizar o corpo para você fazer atos mais 18, só que a pessoa tá sem vida, né? Para vocês entenderem. E aí a última suspeita deles foi que, enquanto eles estavam coletando depoimentos, tinha também ali psicólogos, né, prestando atenção no depoimento deles. E uma certa hora, o Lucas simplesmente fala que eles não fizeram nada com o corpo, não tiraram foto, não tocaram nela, então não tinha nada a ver com isso. E aí, isso entra então num ato falho, porque ninguém perguntou o que fizeram com o corpo. Era como, né, o psicólogo fala, como se ele estivesse tirando aquela culpa que ele estava carregando por falar, trazer ali à tona aquilo que realmente aconteceu para dizer que não aconteceu. Mais ou menos uma coisa assim, sabe, gente? Então eles estão pautados a investigar isso daí. Porque, né, é complicado, é muito complicado isso daí. O Kennedy, ele deixou de ser suspeito, porém, ele continua na investigação porque ele apresentou um álibi e o álibi confirmou. Então, ele ainda não tá, né, nessa daí. Porém, o Tiago e o Lucas não. Eles estão presos, tá? Eles estão presos neste momento. Estão esperando sair laudos e tudo certinho para poder fechar o caso. Bom, e qual é a motivação deles? Ninguém sabe. Ninguém sabe se foi o motivo de ciúmes, se o Tiago ficou com ciúmes por ela estar namorando uma outra pessoa e viu ela no bar com esta outra pessoa e ele rejeitou ela. Ou por conta, né, eles falam que é por conta de financeiro, de que eles tinham em mente que eles iriam pegar ela para poder pegar a conta do banco, fazer transferência, enfim. Só que não bate muito, por quê? Porque diz que ela perdeu a vida logo que chegou, porque o Tiago deu um mata-leão nela. Então não faz muito sentido você tirar a vida da pessoa que você quer a senha do banco, né? Então já começa por aí. Então isso daí também pega um pouco, ninguém sabe. E também a motivação de ódio, de vingança, por parte do Felipe, por ter sido chamado a atenção na frente dos outros e ele ter se sentido constrangido. Tipo, por que ela tá mandando em mim? Ela não manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E o Lucas por ter se sentido rejeitado por ela ter... O Tiago por ela ter rejeitado ele quando ele tentou uma coisa a mais ali com ela. Bom, eles confessaram que eles já estavam tramando isso daí há um tempo. Então, por isso que eu acho que a motivação maior foi realmente vingança. Os R$400 foi apenas uma emboscada para ela cair, né? Para ela chegar lá e eles conseguirem pegar ela. E a polícia também acha que a amiga seria o próximo alvo deles. Porque lembra que eu falei que eles tinham marcado de se encontrar? Então a amiga ficou de ir lá na casa deles se encontrar com eles. Só que antes de acontecer isso, a polícia chegou primeiro.
Então eles acham que ela poderia sim ter sido uma outra vítima, talvez para calar a boca de ficar perguntando sobre a Maria Clara. No momento, então, eles estão investigando ainda se espera laudos para poder fechar este caso, mas é um caso horrível e bizarro. Mais uma vez fica meu alerta aqui, gente. Desapareceu alguém, vá direto na delegacia. Tentem, gente, sempre mandar a localização de vocês para pessoas que vocês conhecem. Tentem falar sempre para onde que vocês vão, para onde que vocês deixam de ir, porque isso daí ajudou a encontrar essa moça. As pessoas sabiam onde ela tinha ido, a última vez que ela tinha ido, com quem ela tinha falado. Então isso daí já deu um norte, mais ou menos, de por onde começar a procurar. E cuidado, muito cuidado com quem vocês confiam nas coisas. Nunca vá sozinha para algum lugar, principalmente à noite. Pessoas que vocês não conhecem, que não têm um bom convívio, evitem, tá, gente? Evitem. Não estou dizendo que a culpa é dela, longe disso, Deus me livre. É uma situação muitíssimo bizarra e complicada que essa moça passou. Eu espero que fechem logo este caso e que a justiça seja feita. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até!